Vamos falar dos filhos agora, tá? Tá lá em Efésios também, capítulo 6, versículos 1 a 3. Diz assim: Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, de novo, a gente está falando sobre as estruturas da casa. É... Lembrar que Efésios é uma carta circular, a gente já viu isso aí agora. E lembrar que nós estamos em Cristo, então Paulo está falando com pessoas que estão em Cristo, né? E eis aí o nosso texto agora da análise que nós vamos fazer, que é o texto de Efésios 6, 3 a 1. Há aqui o imperativo: aos filhos obedeçam e honra. Esses são os dois imperativos no texto que o apóstolo Paulo dirige aos filhos. Vamos tratar do primeiro. Diz: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Essa palavra obedeçam aqui, ela é imperativo, como eu já falei, e ela tem uma relação muito forte com a atitude de ouvir. Na verdade, ela poderia ser traduzida: ouçam seus pais no Senhor, mas um ouvir com relação a ouvir e obedecer, né? Ah, aquele menino não me ouve, não é que ele não escuta, é que ele não obedece à mãe quando a mãe reclama assim. Então essa é a ideia aqui. Então é ouvir no sentido de ouvir e obedecer ao que os pais dizem. E é interessante aqui que quando o Paulo constrói esse texto, essa palavra obedeçam é mais forte que a palavra sujeitem-se, lá em Efésios 5:21. Então, lembra que quando a gente tratou de Efésios do casamento, a ideia é que maridos e esposas se sujeitem um ao outro. Então, não há um desnível, os dois têm o mesmo nível, tanto de importância, de dignidade e de sujeição mútua, que é o segredo para um casamento feliz em pessoas pecadoras como nós somos. Mas isso não acontece aqui. Com relação aos filhos, tem um desnível, sim, é um desnível que gera a autoridade dos pais. O que Paulo está deixando claro quando ele coloca essa palavra mais forte, ele está dizendo que há uma diferença entre pais e filhos e que os pais estão acima em autoridade e os filhos devem se colocar debaixo dos pais. Não é de igual para igual. E esse é um negócio que já ensina muito a gente hoje, né? Um problema terrível hoje é que mães e pais querem ser amigos dos seus filhos antes de serem pais. Eles até podem e até devem ser amigos dos filhos. Eu falo com os meus meninos: eu quero ser o melhor amigo que vocês têm. Mas antes de ser amigo, eu sou pai deles. Então nós precisamos ser pais e mães e depois amigos, né? Não é o mesmo nível, é um nível diferente. É interessante que essa ideia de filhos obedecerem aos pais, ela é encontrada em toda a cultura antiga. Por exemplo, Confúcio foi, quando você lê alguns textos dele, você percebe que ele dava importância muito grande para obediência. E com o povo de Israel não era diferente. Deuteronômio 21, 18 a 21 é um texto pesado que diz assim: se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, ou seja, ao contrário de um filho obediente, que não obedece a seu pai nem a sua mãe e não os escuta quando o disciplina. Então, perceba a relação entre obedecer e escutar. O pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês, todo Israel saberá disso e temerá. É um texto drástico, mas olha o peso que se dava em Israel com relação à obediência e à desobediência dos filhos, né? Agora, é interessante que obedeçam a seus pais no Senhor, né? E aí tem uma questão objetiva, ou seja, os filhos que estão no Senhor, porque eles estão no Senhor, eles devem obedecer aos pais, mas também tem uma questão subjetiva, que é os pais no Senhor, ou seja, os filhos devem obedecer aos pais que estão no Senhor e fazendo a vontade dele. É claro que
se há pai e mãe que não são cristãos, mas eles estão exercendo o seu papel de maneira correta, né, como um pai e uma mãe devem exercer, os filhos devem obedecê-los, né? Mas aqui a questão é assim, até onde um filho deve obedecer seu pai e sua mãe, né? John Stott vai dizer, por exemplo, ele vai dizer assim, que se há um adolescente que foi convertido, que se tornou cristão e ele quer ser batizado, mas os pais não querem que ele seja, esse adolescente tem que obedecer aos pais, né? Agora, por exemplo, se o pai pede para que ele venda drogas, por exemplo, né? Então esse filho tem a possibilidade bíblica de não obedecer aos pais por causa disso. Então é obedecer aos pais no Senhor nesses dois sentidos. E aí termina dizendo, pois isso é justo. Essa palavra justo significa que é algo de acordo com a vontade de Deus, né? E quando a gente lê Colossenses, que é o texto irmão desse, diz assim, filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Ou seja, é justo, agrada a Deus. É da vontade de Deus que os filhos obedeçam aos pais no Senhor. Isso é muito claro, né? Como nós tivemos na família humana de Jesus os exemplos de mãe e de pai, nós temos também um exemplo de obediência dos filhos. Lucas, quando ele fala sobre o menino Jesus, ele diz, então foram para Nazaré e era-lhes obediente. Essa é a mesma palavra que ocorre ali em Efésios 6:1. Ou seja, Jesus, como uma criança, um adolescente, ele era obediente aos seus pais, né? Mas Jesus não foi só obediente a Maria e a José como pais, enquanto ele era uma criança. Mas diz Hebreus que Jesus foi obediente por aquilo que ele sofreu. E aí está falando de obediência ao Pai com P maiúsculo, né? Ao Pai celestial. E diz lá em Filipenses que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, para os filhos, qual é o paradigma, o exemplo de obediência aos pais? O próprio Jesus. Jesus é um exemplo de obediência aos pais humanos dele, quando ele era menor, quando ele era uma criança, e de obediência também extrema até a morte ao Pai Celestial. O segundo imperativo é... Ô Luizão, é você que está com som aí? Tô. Por quê? Muta seu microfone, porque está dando eco. Por Por quê? favor. Mas vou mudar, quer desativar ele? Só muta ele assim, só. Deixa ele no silencioso. Vamos lá, então. O segundo mandamento é honra teu pai e tua mãe. E é o segundo imperativo do nosso texto. É um imperativo, como eu já falei, honra significa você reconhecer o valor de alguém. E é interessante que essa palavra honra é usada com relação a Deus também, né? Deus e a Jesus, né? Que é Deus também para nós. Mas lá em João 5:26, essa palavra é usada em referência a Deus. E aqui Paulo vai mostrar de maneira bem sutil assim como é importante que os filhos honrem aos pais, porque diferente das outras culturas que eu citei ali de Confúcio, por exemplo, que valorizavam muito a questão da obediência, entre os cristãos é a obediência e a honra também. Então tem uma questão a mais, por assim dizer. E é interessante que Paulo está citando aqui o quinto mandamento, né, que Deus deu lá para Israel, o decálogo, e o quinto mandamento é esse: honra teu pai e tua mãe. E o decálogo, ele é o coração de uma nova sociedade. Uma nova sociedade estava sendo gerada ali, Deus tirou Israel do Egito, e aí Deus estava gerando uma nova sociedade, né, diferente de todos os povos pagãos que estavam em volta de Israel, e por isso você tem o Pentateuco, é isso, é uma nova sociedade sendo gerada, né? Uma sociedade debaixo do governo de Deus. De maneira muito importante, de maneira pontual, sim, no coração do instrumento que vai gerar essa nova sociedade, a gente encontra esse mandamento: honra teu pai e tua mãe. Ou seja, isso mostra como tal mandamento é fundamental e importantíssimo, né? Ixi,
o reconhecer está errado ali, agora que eu vi, é com N, né? Lógico. Então, obedecer mais honrar é reconhecer o valor dos pais, tá bom? E aí é interessante, então, que Paulo alarga a relação dos filhos com os pais. Por que ele faz isso? Porque é o seguinte, obedecer tem uma abrangência mais restrita, né? É mais na relação direta entre pai e filho. Pais, melhor dizendo, pai e mãe, né? Pais e filhos, ou seja, os pais falam e os filhos obedecem, né? Pode ter uma questão um pouco mais abrangente, mas é mais raro. Agora, quando fala em honrar, não. Honrar é uma questão mais abrangente. Os filhos honram os pais muitas vezes quando eles estão longe dos pais também, né? Então, pensando hoje já na atualidade, um filho que é um bom funcionário, um filho que é um bom estudante, um filho que tem uma conduta honesta, ele está honrando os seus pais, né? Então, a honra alarga essa relação dos pais com o filho ou os filhos, a filha, né? No sentido de que tudo aquilo que o filho faz também longe dos pais pode gerar honra, como pode gerar desonra também, né? Mas aqui está falando de honra aos pais. E aí isso se baseia em amor e respeito. Honrar significa você amar aquele a quem você honra e você respeitar também. É isso que ele está falando com honra, então. É interessante que Levíticos capítulo 19, se você ler esse capítulo, você vai ver várias ordenanças de Deus ali, e é um código de santidade. Levíticos capítulo 19, né? E olha só o primeiro mandamento com relação à santidade que Deus revela através de Moisés. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Ou seja, é uma questão de santidade que ele está falando aqui. O primeiro qual que é? Respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai. Isso é fantástico o que está acontecendo aqui. O que Deus está dizendo é o seguinte: o povo dele precisa ser santo e a santidade passa pelo respeito à mãe e pai. Isso é muito forte, né, o que ele está dizendo aqui. Então, respeitar mãe e pai é a porta para a santidade, de acordo com Levítico capítulo 19, né? Essa palavra respeite, ela ocorre várias vezes com relação a Deus. Então, o que a Bíblia faz é um negócio muito interessante, porque ela equipara o respeito que o filho tem a Deus ao respeito que o filho deve ter pela mãe e pelo pai. E a gente vai ver que essa relação do filho com Deus e com a mãe e o pai são entrelaçadas, né? É interessante que no texto de Levítico, a mãe vem antes do pai. A mãe vem antes do pai. Mãe antes destaca, então, a importância em relação ao mandamento, no sentido de respeitar não só o pai, mas a mãe também. A mãe tem o mesmo respeito que o pai, se lembrando que Israel era uma sociedade bem patriarcal, né? E mãe e pai estão separados. Podia só dizer, ó, respeite seus pais, né? Porque aí é hebraico esse texto no original, mas quando separa os dois, mãe e pai, destaca a importância da unidade no respeito, ou seja, você tem que respeitar ambos de maneira individual, igual. Você não pode respeitar mais um e menos o outro, mas os dois devem ser respeitados. E a relação dos filhos ou das filhas com o Senhor passa pela sua relação com seus pais. Isso é muito interessante. Em outras palavras, filhos que querem conhecer a Deus e querem se relacionar com Deus devem necessariamente se relacionar com seus pais e honrar seus pais, senão não conseguem se relacionar com Deus. Lembra aquilo que João fala, dizendo assim, ó, você não pode amar a Deus a quem você não vê, se você não ama seu próximo a quem você vê. João fala isso lá em 1 João. A dinâmica aqui é a mesma, né? Filhos não podem honrar a Deus a quem não vê, se não honram seus pais a quem eles conseguem ver. É interessante porque o próprio Jesus bateu nessa tecla. Lá em Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 9, aí eu dei uma resumida, mas Jesus dá uma chegada nos religiosos e diz assim, respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês?
Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Ou seja, os caras queriam dar o golpe, né? Eles queriam aquilo que eles deveriam dar aos pais para ajudar os pais, eles diziam que era para Deus. E aí eles não davam nem para os pais e nem para Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte, cara, vocês precisam honrar seus pais para depois vocês conseguirem honrar Deus. Ninguém honra Deus sem antes não honrar os seus pais, seu pai e sua mãe. Então, o peso de honrar pai e mãe na Bíblia é um negócio extremamente sério, importante, que o texto bíblico assenta de maneira muito clara, né? Lá em Levíticos 20, capítulo 20, versículo 9, diz assim, se alguém amaldiçoar, que é o contrário de honrar, que nunca seu pai ou sua mãe, olha só como coloca os dois de novo, terá que ser executado por ter amaldiçoado seu pai ou a sua mãe, merece a morte. De novo, olha o peso que o Antigo Testamento dá para isso. E é de maneira muito interessante que quando Moisés recebeu as 2 tábuas da lei, você tem aí uma imagem dela, só que você tem que olhar da direita para a esquerda, tá? A que está à sua direita é a primeira tábua da lei, porque é hebraica. Hebraica é escrito assim. Se você for ver o mandamento que diz esse mandamento, honra teu pai e tua mãe, está na primeira placa, porque é o 5º mandamento. E o judaísmo sempre entendeu o seguinte, a primeira placa se refere ao relacionamento do fiel com Deus e a segunda com o próximo. Então, o primeiro mandamento se resume à primeira placa e o segundo mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo, se resume à segunda. Aí tem um monte de não ali, né? Aquele negocinho com uma perninha ali, que parece um X ali, é louco, é não, 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 não mata nada, nada. Note que o mandamento para honrar pai e mãe está na primeira placa, não na segunda. Porque está dentro da relação com Deus, dentro da relação de amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, está dentro do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Não há possibilidade de amar a Deus sem amar pai e mãe. Não há a possibilidade de amar a Deus de honrar a Deus sem honrar pai e mãe. É claro que eu estou falando aqui num contexto normal, né? Ideal, que a criança tem os pais ali, né? Claro que, principalmente no Brasil, tem um monte de contexto cabuloso aí, mas cada contexto deve ser entendido de uma forma específica. Mas aqui eu quero só fazer esse destaque, você tem que entender isso. Tá na primeira placa, isso significa muito para o Antigo Testamento, né? E aí tem uma promessa, Paulo destaca aquela promessa que vem do texto de Deuteronômio, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aí como é que a gente interpreta isso? É simples, aqueles que honram pai e mãe, eles terão vidas mais prósperas em todos os sentidos. E aqui tem uma lógica interna, né? Filhos que honram pai e mãe, filhos que obedecem pai e mãe, que honram pai e mãe, a chance de dar certo, a chance de ser um bom estudante, a chance de ser um bom funcionário, a chance de conseguir bons empregos, a chance de um monte de coisa é normal. E aí você percebe isso quando você olha o contrário. Vocês devem lembrar do caso Richthofen, essa moça que matou os pais por causa de dinheiro, que queria ficar lá com a herança da família. Ela é uma que não honrou, né, pai e mãe, e o resultado é prisão, essa fama que ela tem e tudo isso, né? Então, se você olha o contrário, você entende o que significa para que tudo te corra bem, tenhas longa vida sobre a terra, ou seja, para que você seja abençoado, para que as coisas deem certo, para que as coisas caminhem certo. Esse é o ponto. Conclusões, primeiro, filhos e pais em Cristo. Esse é o segredo do negócio, né? Efésios faz isso, né? Filhos e pais precisam estar em Cristo, experimentarem da transformação que o Evangelho traz e serem seguidores, caminharem nos passos do Senhor Jesus. Os filhos e filhas devem obedecer a seus pais em Cristo, os filhos e filhas devem honrar seus pais. A relação dos filhos, das filhas com o Senhor e a santidade, né, da vida exigem a honra aos pais. Essas são as conclusões que a gente pode chegar do nosso estudo aqui hoje, falando dos filhos, né? Deixa eu aparecer para vocês.